está aqui nessa noite. 17 anos de igreja não são 17 dias, não são 17 meses. 17 anos é uma vida, é um ciclo da Igreja Batista Nacional Vinho Novo. Eu lembro que a primeira vez que eu vim, a Avenida das Torres não tinha asfalto. Aqui era tudo terra. Até lá embaixo a igreja era bem assim à direita, num cômodo pequenininho. Aí imagina aquele calor de Cuiabá, novembro ali, outubro, e eu com esse terno pregando. Você está rindo que não foi você que está com esse terno, irmão. Eu já era magro, perdi uns 2 quilos, só no culto de suor. Mas glória a Deus pela vida do pastor Daniel, pela vida da pastora Keila. Que alegria estar aqui. Que alegria. Deus, Ele é bom. E a misericórdia do Senhor é dura para todos sempre. Ver o que Deus está fazendo na vida do pastor Daniel, na vida da pastora Keila, na vida do Lucas, da Maria Eduarda, é uma alegria. Ver a Maria Eduarda, essa empreendedora, já chegou ali para mim e ofereceu um celular. E ela, eu compro. Ela chega, ela vai num jeito que ela tem um dom para vender, que o Sassu já está comprando. Ela é uma benção. Deus abençoe ela, o Lucas, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, é um texto que todo mundo conhece esse texto, mas eu descobri algumas coisas aqui dentro desse texto, eu quero compartilhar com vocês. Versículo 21. Eu cheguei de Jerusalém tem hoje 10 dias, eu estou indo de 3 em 3 meses, eu consegui ganhar uma bolsa de estudos lá, então tipo eu vou 3 meses, de 3 em 3 meses eu vou. Eu fui agora março, abril, maio, junho, entre o dia 5 até mais ou menos até o dia 7 de julho eu vou novamente, fico 8 dias, fico lá estudando. Aí você pergunta, pastor, você fala inglês? Eu não, eu tenho tradutor e tenho internet, irmão. Pastor, eu não, hoje tradutor, você liga o tradutor, tem um aplicativo ali, eu coloco, sai a voz toda, já sai tudinho ali para mim, eu pego o iPad, coloco de frente para o quadro lá, até mostrei para a pastora, eu coloco a câmera, aparece tudo em português, eu consigo entender tudo que estão falando, hoje tem a tecnologia, só não faz quem não quer. Marcos 5, 21, a Bíblia diz que passou Jesus uma outra vez num barco e foi para o outro lado, e se juntou uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais de uma sinagoga, o nome dele era Jairo. Ele vendo, se prostrou aos pés de Jesus, implorava muito dizendo: minha filha está moribunda, ou seja, ela está quase morrendo, eu te imploro, vá lá em casa e coloque as mãos sobre a minha filha, para que minha filha sara e viva. E ele foi, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Preste atenção no versículo 24, a multidão o apertava. E uma certa mulher, olha como o autor do texto se refere a essa segunda personagem, terceira personagem. Olha como o autor refere a ela a uma mulher. Ele diz que essa mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue, e gastou tudo o que tinha com os médicos, todo o seu dinheiro, e tudo quanto tinha, e não aproveitou nada, e pelo contrário, ela ia de mal a pior. Ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás da multidão, tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu que o seu corpo estava curado daquele flagelo, daquele mal. E Jesus, conhecendo que de si mesmo saiu virtude, voltou para a multidão e disse: quem tocou as minhas orlas? E disseram os seus discípulos: a multidão está te apertando, como é que você diz alguém te toca? E ele olhando ao redor para ver quem fez, verso 33, então a mulher, de novo o autor refere ela como mulher, de novo o autor do texto, aqui o autor do texto é Marcos, chama ela de mulher, que sabia que tinha acontecido, chegou tremendo, temendo, se aproximou, se prostrou, e disse toda a verdade. E ele disse: filha, observe que Jesus não trata ela como o autor do texto, o autor ao todo tempo chama ela de mulher, Jesus se refere a ela como filha. Um detalhe interessante: a tua fé te salvou, vai em paz, seja curada desse mal. Fique com a sua Bíblia aberta, não feche, olhe para mim a partir de agora, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração.
Ao longo de todo o ministério de Jesus, Jesus causou um grande impacto em Jerusalém e causa até nos dias de hoje. Na época em que Jesus viveu em Jerusalém, Jerusalém era tomada por Roma. Roma havia tomado Jerusalém. Roma havia vencido os judeus. E Roma havia feito de Jerusalém uma de suas bases. Mas ao mesmo tempo que Roma havia dominado Jerusalém, a cultura judaica havia crescido em Jerusalém. Por causa de 200 anos antes da Guerra dos Macabeus, em que uma linha teológica chamada de fariseus, ela começa a crescer. Esses que acreditavam em toda a totalidade dos livros de Moisés. Haviam duas linhas de pensamento que se difundiam e brigavam entre si. E essas linhas rabínicas, uma dessas linhas era chamada Casa de Liel. Essa casa rabínica pregava que a palavra do Senhor era toda a totalidade. E na época de Jesus, cerca de 90% dos homens seguiam esta linha de raciocínio. E por seguir essa linha de raciocínio, os judeus debatiam entre si. Debatiam a palavra o tempo todo entre si. E naquela época, se apresenta alguém dentro das sinagogas, que com seus 30 anos, se apresenta e começa a curar enfermos, expulsar demônios, levantar paralíticos, curar mortos. E ele causa um impacto naquela linha de raciocínio judaica, que acreditavam que somente Deus poderia, e claro, operar milagres. Este homem, que até então trabalhou como carpinteiro, porque seu pai era carpinteiro, seu pai terreno, era conhecido como filho de José. Há quem diga que José morre antes, eu acredito, porque a Bíblia não faz mais menção dele, só quando Jesus era criança. Estes olham para este homem e dizem: não é esse o filho de José? Esse que expulsa demônios, esse que entra dentro das sinagogas. A palavra sinagoga você vai encontrar em duas palavras hebraicas, que é Beit. Beit é casa, ou Yeshivá. Beit e Yeshivá. Yeshivá é casa de estudo. Então o nome sinagoga significa casa de estudo. Jesus entrava dentro dessas casas e operava inúmeros milagres. E por causa disso, a fama do que Jesus fazia começa a correr em toda Jerusalém. Ele causa um alvoroço na cidade santa. Pessoas vêm de outras regiões para encontrar com aquele judeu que curava enfermos, expulsava demônios, pregava uma palavra diferente da lei oral. Quando você vê Jesus falando da tradição dos anciãos nos evangelhos, Jesus está se referindo à lei oral. A lei oral, existe a lei oral e a lei escrita. A lei escrita é a lei escrita por Moisés. A lei oral foi a lei que, quando os judeus foram levados para a Babilônia, não podiam escrever, eles falavam oralmente uns para os outros, que é chamada tradição dos anciãos. Por isso que Jesus fala da tradição dos anciãos. Jesus trata da tradição dos anciãos e também da lei de Moisés de uma forma profunda. Então eles começam a ficar desesperados por causa disso. E o evangelho de Marcos é o evangelho que mais resume Jesus debatendo, combatendo aqueles homens que não acreditavam que Jesus poderia ser o Messias. Eles esperavam o Messias. A palavra Messias vem da palavra Machia. Machia significa ungido, aquele que produz azeite. Eles esperavam um Machia que libertasse Israel de Roma. Eles esperavam um Machia que viesse na força da espada, que derrotasse os romanos como Judas Macabeus derrotou os gregos na revolta dos Macabeus. Mas se apresenta um homem de aproximadamente 30 anos, pregando que se alguém bate na tua face direita, você oferece a esquerda. Se alguém caminha contigo 1 milha, você caminha 2. Se alguém te prejudica, você perdoa. Aparece alguém dizendo: orai para os vossos inimigos. Eu porém vos digo, amai aqueles que vos aborrecem. Ele gera um alvoroço naqueles que esperavam alguém que vinha na lei da espada. Ele começa a dizer que tudo quanto vocês recebam, compartilhe com o seu irmão. Aonde está o seu coração está o seu tesouro. Os olhos são a candeia do corpo, a boca fala do que o coração está cheio. Aquele que andava no meio das viúvas, dos pobres, curava os enfermos e era tido por muitos como alguém que traria uma bagunça. Esse
que Marcos vai dizer que no capítulo 3 ele entra dentro de uma yeshivá, de uma sinagoga. Havia um homem com a mão mirrada. Ele cura este homem. Depois que ele cura este homem, eles acusam Jesus de quebrar o Shabat. Eles falam que Jesus quebrava o sábado, porque se você for em Jerusalém, uma coisa maluca. Na sexta-feira, às 5 da tarde, quando o sol se põe, todo mundo some. Parece que o povo entra dentro da terra, uma cidade fantasma. Não tem ninguém na rua. Só voltam no outro dia, sábado, quando o sol está se pondo, é o Shabat. E no Shabat dos judeus, eles não fazem nada. A única coisa que fazem é estudar a palavra dentro de uma sinagoga. E Jesus entra dentro de uma sinagoga e cura um desses homens com a mão mirrada. Começam a chamar Jesus de endemoniado, de falso profeta, de beberrão, acusando Jesus, que Jesus estava quebrando o sábado. Então o texto diz que passa o sábado inteiro, Jesus convida os discípulos para irem para o outro lado da margem. Eu já preguei essa mensagem aqui. Eles vão para o outro lado da margem. Depois que vão para o outro lado da margem, eles chegam a um lugar chamado Decápolis. Decápolis em grego é deca, é 10, cápolis, cidades. Era um aglomerado do outro lado do mar da Galileia de 10 cidades. Lá estava Curazim, lá estava Betsaida, lá estava Gadara. Quando Jesus pisa neste lado, Jesus encontra com um homem que morava no cemitério, numa calunga. Esse homem era atormentado por uma legião de demônios. Jesus liberta este homem. Esse homem que quebrava grilhões, quebrava cadeias, e nada conseguia amansar este homem. Quando Jesus quebra então as cadeias espirituais deste homem, a notícia de que um rabino, de que um mestre estava na cidade corre. Então um dos principais de uma yeshivá, de uma sinagoga, de uma beit, chamado Jairo, ele vem até Jesus. O que era um principal de uma sinagoga? Era um judeu que vinha com o livro da Torá para entregar para o rabino, e ele abria este livro, o rabino lia. É chamado principal da sinagoga, era o vice-dirigente desta sinagoga. Este homem chega para Jesus e diz: a minha filha está morrendo, eu preciso que o senhor entre lá dentro da minha casa e coloque as mãos sobre ela. Por que ele pede que Jesus colocasse as mãos? É simples. Provérbios capítulo 3 verso 16, diz que na mão direita a vida longa, na esquerda a prosperidade. Isso é uma bênção sacerdotal de número 6. Ele sabia que o sacerdote entrasse dentro da casa dele, colocasse a mão direita e a mão esquerda na sua filha recebia essas duas bênçãos. Sabe que eu aprendo aqui, quando eu chamo Jesus para minha casa, duas coisas acontecem: a bênção da mão direita, vida longa; a bênção da mão esquerda, prosperidade. É por isso que Apocalipse 3:8 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou ceiar com ele. É tipo assim: se você abre a porta da sua casa para Jesus entrar, ele vai gerar vida, ele vai gerar prosperidade, ele vai gerar milagre. E eu vim aqui nessa noite liberar uma palavra para alguém. Jesus vai gerar vida e vai gerar prosperidade na tua casa. No meio do caminho, Jesus se depara com uma história. Vamos no texto. Versículo de número 24. A multidão seguia e o apertava. Verso 25. Diz que uma mulher, há 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Se você ler Levítico capítulo 15, a partir do verso 6, diz que esse fluxo de sangue, pastor Daniel, era uma menstruação que não parava. No caso de uma mulher, ela se tornava imunda, porque o sangue escorria durante todo o dia pelas suas pernas e se tornava um fluxo de sangue. Ela era maldita. Por quê? Porque o sangue descia, segundo Levítico capítulo 15, sobre as pernas, e ela pisava sobre o seu sangue. E a palavra sangue é vida. Por isso que a Bíblia proíbe de comer sangue, porque sangue algumas vezes vem da palavra hebraica nefesh. Nefesh é a alma, sangue carrega a alma, sangue carrega a vida. Então durante 12 anos, aquela mulher andava pisando sobre o seu sangue, e ela gastou tudo quanto tinha com os médicos. Olha que coisa interessante, eu aprendo duas coisas aqui. A primeira, a vida não foi feita para ser pisada, foi feita para ser vivida. Durante 12 anos, aquela mulher pisava na sua própria vida. Durante 12 anos, ela era imunda. Mas o detalhe de tudo que eu disse para o pastor Daniel, que ela era imunda, mas o dinheiro dela não era. Por quê? Gastou tudo quanto tinha com os médicos e ia de mal a pior. Olha o que o texto diz, que ela gastou tudo quanto tinha. Sabe o que eu aprendo aqui? Afaste-se daqueles que não querem tocar em você, que dizem que você é imundo, mas estão interessados naquilo que a sua mão produz como dinheiro.
Vou dizer de novo. Era considerada imunda, mas o dinheiro dela não era. Diga para o seu irmão assim: tem gente que você só vale se você oferecer alguma coisa. Era imunda, mas o dinheiro dela valia. Tem gente que se aproxima de você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você pode oferecer. Cuidado, se afasta dessas pessoas. Deus vai colocar gente na sua vida que se aproxima de você não por aquilo que você pode oferecer, mas por aquilo que você é. 12 anos pisando no próprio sangue. 12 anos pisando na vida. E ela ouve falar de Jesus. Olha o que o texto diz. Que ela ouve falar de Jesus. No versículo de número 28. Ela ouve falar dele. E ela veio por detrás e tocou nas suas vestes. Onde ela tocou? Lucas capítulo 8, verso 44 e Mateus 9, 20 diz que foi na orla das vestes de Jesus. Ela veio por detrás. Vou trazer uma revelação poderosa para você aqui. Ela tocou por detrás, não na frente. Jesus, ele é um judeu. E todo judeu lá em Jerusalém, isso aqui porque eu vim pregar sobre isso, para que você viesse a entender. Isso aqui é um tzitzit. Isso eu ganhei do meu professor de hebraico lá em Jerusalém. Eu vim com isso aqui para você entender completamente a mensagem que eu vim pregar hoje. Então Jesus, ele usava um tzitzit. Esse tzitzit, ele tem 4 franjas. 2 na frente e 2 atrás. A palavra tzitzit em hebraico, ela contém 3 letras em hebraico: Tsad, Yud e Tav. Tav 2 vezes, Tsad e Yud. Se você somar essas letras, que é chamada guimatria, se você somar, por exemplo, aqui o Yud, 2 Yuds é 10, o Tsad é 90 e o Tav é 400. Se você somar tudo dá 600. E se você somar os 5 fios do tzitzit e os 5 nós, dá 613. Por que 5 nós? Os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que 8 fios? É 8 pontos onde o pecado entra: olhos, nariz, coração, mãos, pés, boca e órgãos sexuais. É tipo assim: se os 8 fios que é o corpo estão ligados na palavra de Deus, o homem é purificado dos seus pecados. E outro detalhe, segura para você entender: se você soma 8 fios, 5 nós e 613 da letra de tzitzit, dá 613, que são os mandamentos da Bíblia. Por que 613? 365 mandamentos proibitivos e 248 mandamentos permissivos. Por que 248? Se você somar todos os ossos do seu corpo e todos os seus órgãos, dá 248. É como se seu corpo a cada dia dissesse: eu vou fazer algo para glorificar a Deus. E os outros 365 são mandamentos proibitivos. É como se cada dia do ano dissesse: não peque contra o Deus Todo-Poderoso, não peque contra Ele. Então ela vem por detrás. Ela toca num tzitzit de Jesus. Olha que forte. Deuteronômio 22, verso 12. Diz que o tzitzit tinha que ter 4 franjas. Pergunta para mim por quê? Porque o nome de Deus tem 4 letras: Yud, Re, Vav, Re. É o tetagrama. Por quê? 2 na frente, 2 atrás. Isaías 58, a partir do versículo 8, diz que a glória de Deus vai na sua frente e a justiça na sua retaguarda. Pastor, não entendi. Então, quando aquela mulher tocou no tzitzit atrás de Jesus, ela estava provocando a justiça de Deus na vida dela. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra. Deus hoje veio executar justiça na sua vida. Deus hoje veio executar justiça na tua história. Olha o texto. Ela veio por detrás e tocou na parte de trás do tzitzit de Jesus. Fala para o seu irmão: ela tocou na justiça de Deus. Fala assim: quem toca na justiça mexe no tribunal. E Deus para. Já viu algum juiz parar um julgamento por alguém? Não, ele só para depois que o julgamento termina. Só que Jesus, quando você toca na justiça de Deus, Ele para executar julgamento e justiça para a sua vida. Eu vim dizer para alguém que nessa noite Deus vai fazer justiça em teu favor. Há um tribunal espiritual aqui hoje. Vamos para o texto que é forte. Ela veio por detrás e toca. Verso 28.
Porque se eu tocar eu vou sarar. Vai ter justiça. Pergunta também qual justiça? De quem se aproximou dela por dinheiro e dizia que ela era imunda e não tocava nela. Vou dizer, qual é a justiça que Jesus faz na vida dela? 12 anos tomaram tudo dela. 12 anos diziam que ela era imunda. Mas 12 anos pegavam o dinheiro que passava na mão de quem eles chamavam de imunda. Eu vim dizer para alguém aqui hoje: há uma justiça de Deus para a sua vida. Ele para. E logo secou a fonte do seu sangue. E seu corpo estava curado daquele mau sangue, parou de escorrer. Fala para o seu irmão, se sangue não é para escorrer, sangue é para correr nas veias. Fala assim, a vida que Deus te deu é para correr nas suas veias, para você viver um propósito. Para você viver um propósito de Deus, é necessário o sangue de Cristo também jorrar na tua vida, para que você venha viver aquilo que Deus tem. Eu estou sentindo Deus aqui, rebaua, tcheminaua. Levante a sua mão para cima, derebarocanto, urassi tchebidarosai, ebiossi de quentro daua, irabaracanto minarassi. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: Jesus hoje vai parar para executar um tribunal para a tua vida. Hoje Ele vai parar. Olha para mim. Verso 30. Jesus conhece que de si mesmo saiu virtude. Ele virou para a multidão. Se ele virou para a multidão, ele olhou para onde? Se ele virou para a multidão, ele olhou para onde? Ela tocou na parte da roupa da frente ou na parte de trás? Jesus sempre vai se virar para onde você gera um milagre. Só que tem dois detalhes aqui: uma multidão que apertava e alguém que toca. E logo Jesus conheceu que de si saiu virtude, voltou para a e disse: quem tocou as minhas? Tem um detalhe aqui, multidão, olha só, multidão. Você está falando de várias pessoas. E aqui ele fala singular, quem tocou? Não, quem foi? Quantos me tocaram? Ele está dizendo, alguém me tocou, não me apertou. Porque quem aperta não está buscando justiça. Quem aperta está buscando relacionamento rápido. Com Deus não funciona relacionamento rápido. Com Deus o relacionamento é duradouro. Passa dessa vida para a vida eterna. Deus não trabalha com relacionamento rápido. Deus, pastor Daniel, trabalha com relacionamento duradouro. Quem vem para a igreja atrás de relacionamento rápido, ele está apertando a Deus. Mas quem vem para a igreja para ter relacionamento duradouro, ele vai viver nessa terra o propósito e vai viver no céu a promessa de vida eterna. Ele virou para a multidão. Verso 31. E os seus discípulos, o que os discípulos falaram com Jesus? Que a multidão o quê? Não adianta ter o título de discípulo se a mente é apertada. O pastor Daniel falou aqui, os irmãos, acho que 1 ano viraram diáconos. Tem gente que tem 30 anos dentro da igreja, irmão, não consegue pegar um copo de água para servir alguém, é mente apertada. Não adianta carregar o título de discípulo se sua mente é a mente apertada. Os 12 tinham mente de aperto. Ué, a multidão está te apertando. Como é que você está dizendo que alguém te tocou? Pera aí. Quem tem mente de aperto não entende toque. Quem toca em Jesus, ele entende que os problemas não vão impedir ele de que Jesus faça um tribunal de justiça para executar um milagre na vida dele. E o verso 30, 31. E ele olhou ao redor, verso 32. Ele olha ao redor para ver quem fez isso. 32, 33. Olha o 33. Então a mulher, de novo o autor chama ela de quê? E Marcos. E João Marcos. De novo mulher. Ó mulher. Pegaram o seu dinheiro por 12 anos. Só que aqui tem uma revelação forte. Pergunta para mim qual? A menina de Jai tinha 12 anos. Quantos anos? E a mulher estava sangrando quantos anos?
Aqui fala de duas gerações, a geração que sangra e a geração que está morta dentro do quarto. Jesus só vai ressuscitar a geração que morreu dentro do quarto se Jesus curar a geração que sangra. É necessário Jesus curar a geração que sangra para Jesus ressuscitar a geração que morreu dentro do quarto. Nós estamos vivendo duas gerações hoje, uma que sangra no meio do caminho e uma que morreu dentro do quarto, mas tanto uma quanto outra Jesus vai restaurar. Jesus vai restaurar a geração que sangra, e Jesus vai restaurar e vai ressuscitar a geração que morreu. E a mulher, tremendo, lhe contou toda a verdade. Fala pro seu irmão, sabe que verdade é essa? Faz assim, pisa. Fala assim, 12 anos, pisando na vida, pisando no sangue. Está cheio de gente que está pisando no sangue. Está cheio de gente que está pisando na vida. A vida não foi feita para ser pisada, foi feita para ser vivida em Cristo. Ela contou, Senhor, tem 12 anos que eu estou pisando no sangue, mas eu resolvi tocar na parte de trás do seu tzitzit. Quando eu toquei na parte de trás, outro detalhe interessante, Números, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Números capítulo 15. Olha o que o texto vai dizer sobre isso. Eu queria que vocês coloquem para mim aqui, queridos, Números capítulo de número 15, a partir ali do versículo, aleluia, de número 32. Números capítulo, não, vamos para o versículo 38. Números 15, 38. Olha o que diz Números 15, versículo 38, sobre isso que eu estava dizendo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas porão cordão azul. Por que o talit hoje não tem um cordão azul mais? Porque o crustáceo que tingia foi extinto, não tem ele mais. Então as cordas são todas brancas. Essa linha que tem aí é uma linha que coloca um azul, mas a linha verdadeira não tem mais, porque o crustáceo foi extinto. Então que porão cordão azul. Verso 39 vai dizer assim, olha que coisa profunda, Números 15, 39. Nas franjas vos estará para que vejais, lembrais de todos os mandamentos. Foi aquilo que eu falei, 1, 2, 3, 4, 5 nós, falam de todos os mandamentos do Senhor, e façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Verso 40, olha só, para que vos lembrais de todos os meus mandamentos, e os façais santos, e sejais santos ao vosso Deus. Então quando aquela mulher veio na parte de trás e tocou, ela tocou na parte da justiça. E aí que vem outra revelação. Essa parte final aqui significa franja, vem de uma palavra hebraica que é kenef. Kenef é asa, é ponta de asa. Salmo 91, 11 diz: debaixo das suas asas estará seguro. Quando Jesus lá em Marcos capítulo 11, ele para no Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha cuida dos seus pintinhos, e tu não quisestes. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Aquela mulher tocou na asa de Deus. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou, Jesus fez assim, baixou as suas asas como um Deus misericordioso, escondendo ela debaixo das suas asas. Ela é fácil. Quando a galinha coloca o pintinho debaixo das asas, Jerusalém não quis ser uma galinha, ser um pintinho debaixo das asas, mas a mulher que 12 anos gastou tudo, quis ser. A única pessoa na Bíblia que resolveu ser um pintinho debaixo das asas de Deus foi essa mulher que estava derrotada, mas resolveu mexer com Deus para Deus executar o tribunal. Entendo, o tribunal de Deus não é para matar seus inimigos, é para te colocar debaixo das asas dele. Rebarosébia de Oquimal. Debaixo das suas asas, é plural, asa direita, asa esquerda, porque um pássaro não voa só com uma asa, ele voa com as duas, porque a proteção de Deus é perfeita. Deus não te protege só com uma asa, ele protege com as duas, porque quando Deus te protege com as duas, os seus inimigos, por que a galinha coloca os pintinhos debaixo da asa? Para proteger do gavião, para proteger da águia. É por isso que Paulo vai dizer ali em Efésios 2:1, que o diabo é o príncipe da potestade do ar, trabalha na região espiritual,
espiritual, trabalha no alto. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Estou te pondo debaixo da minha asa, estou te pondo debaixo da minha asa. Ataque espiritual não vai chegar na tua casa, ataque espiritual não vai chegar na tua família. Deus está te pondo. Tocou, e de mim saiu virtude. Espera aí, como é que você fala que está te tocando se a multidão te aperta? Espera aí, os caras estavam andando com ele quantos anos? Quantos anos? E a mente dos caras era apertada. Tinha um que a mente dele era tão apertada que ele arrancou a espada e cortou a orelha de mal. O outro, a mente era tão apertada que falou assim: Jesus, deixa eu orar para descer fogo do céu e matar todo mundo. Estou falando de João. Opa! Começou a brigar com Tiago. Senhor, lá no céu quem vai ter o melhor lugar, eu ou Tiago? Seus tolos, no céu é quem serve vai ser servido. Céu é lugar de pessoas humildes. Senhor, deixa eu orar do céu para mandar fogo em Betsaida. Senhor, tem uns 3, 4 ali que está expulsando demônio, não está contigo não. Deixa eu repreender eles, deixem de ser bobos. Quem não é por mim é contra mim. Se estão expulsando o demônio lá no meu nome, quer dizer que tem autoridade minha. É mente apertada, é a mente de Josué, ciúme. Que é isso, esses velhos estão cheios do Espírito Santo no arraial. Para com isso, Moisés, deixa de ser bobo. Aí, Josué, quem tu está achando que tu é? Quem dera se tivesse mais gente cheia do Espírito Santo igual eu, que esses velhinhos estão pulando, sapateando, cheio do poder de Deus no arraial. Se tivesse metade daqueles velhos cheios do Espírito Santo, o povo não tinha morrido no deserto, tinha entrado na terra prometida. O que precisa é de gente cheia do Espírito Santo. O que precisa é gente cheia. A mente apertada. Tá te tocando? Não, tá cheio de... Tá te apertando um tanto de gente. Espera aí, não me apertou, me tocou. Ela me tocou, ela não apertou. Quem está apertando, ele está projetando força. Zacarias 4:6 diz o quê? Não é por força nem, mas é pelo meu Espírito. Não é por força humana, mas é pelo Espírito. O que o Espírito faz? O Espírito faz você tocar em Jesus, para que Jesus execute um tribunal na sua vida. Qual é o tribunal? A asa esquerda e a asa direita. E Jesus executando o quê? Secando o fluxo de sofrimento. Verso 33. Então a mulher sabia tudo que tinha acontecido, contou. E o que Jesus chama ela? O verso 34. O autor chama ela de mulher 3 vezes. Verso 25. Depois ali de novo o verso 30. Depois o verso 33. De que Jesus chama ela? Jesus chamou ela de mulher derrotada. Jesus disse que ela era imunda. Jesus quis o dinheiro dela. Ele chamou ela de quê? Quem toca em Deus tem relacionamento de filho, que Deus quer paternidade. É relacionamento de pai para filho. João capítulo 1 versículo 10. Coloca para mim João capítulo 1 versículo 10. Diz assim, que aqueles que ele veio o rejeitaram. Olha que coisa interessante. João 1 verso 10, 11, 12. Olha o que o texto diz, o evangelho de João capítulo 1 versículo 10, 11, 12. Estava no mundo, o mundo não foi feito por ele, porque não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus o rejeitaram, não o receberam. Verso 12. Mas todos quanto o receberam, lhes deu o quê? De feito o quê? De ser o quê? De ser o quê? Aos que creem no seu. O relacionamento dele para a sua vida de filho. Filho não aperta o pai, filho toca o pai. O filho, pai, ô pai, lembra de mim, papai. Papai, é igual a criança quando é pequena que ela quer uma bala. Ela chega, papai, me dá uma bala. Agora não. A criança vai de novo, papai, me dá uma bala. Papai, me dá um doce. Agora não. Aí acaba que uma hora, o que o pai faz? Vai lá e dá o doce para a criança, só cuida da criança. O filho toca no pai, porque ele tem intimidade com o pai. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Se ela tocou no talhe de Jesus, quer dizer que ela conhecia a palavra de Números 15, 39, que quem lembra dos mandamentos, Deus lembra dele. E eu vim pregar para alguém aqui nessa noite, Deus está se lembrando de você. Entenda Deus como pai. A gente tem que tirar da nossa cabeça um Deus, um velho barbudo com um porrete na mão, mandando raio, mandando todo mundo para o inferno.
está mais para Zeus do Monte Olimpo, irmão de Poseidon e de Hades, não Deus. Deus é pai, ele não é Zeus. Para de confundir Deus com Zeus. Zeus está mandando raio lá do Monte Olimpo. Deus exerce misericórdia como pai. E pai corrige filho. Se ele corrige é porque ele está dizendo: meu filho, vem cá, não é assim, eu tenho algo melhor para a sua vida. Meu filho, é assim, vem cá. Deus quer exercer paternidade, você quer ver? Lucas capítulo 15. Coloca para mim ali a partir do versículo 28. Olha o que o texto diz. Lucas 28. Deleface, terefai, abominar, orar para calaforgue. Põe o 17, depois eu vou no 28. Olha o que o filho pródigo diz. Lucas 15, 17. Olha o que o texto vai dizer. Eu já quero orar por você, porque Deus falou algo comigo muito forte aqui. Lucas capítulo 15, verso 17. Ele lembrou de algo, o filho lembrou de algo. Olha o que o texto diz. Ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de quê? De quê? O pai provê pão. E o pai para atender filho. A função de um pai de família é prover pão para os filhos e prover pão para a esposa. O que Jesus mais multiplicou? João 6, Marcos 8, o que Jesus multiplicou? O pai provê pão. O pai provê pão. O que Melquisedeque deu para Abraão lá em Gênesis 14? O que, irmão? O pai provê pão. O pai provê pão. Belém significa casa do pão. Deus te trouxe aqui para prover pão. Mas para Deus prover pão, você tem que deixar Deus fazer o tribunal de justiça para secar todo o fluxo de sofrimento na tua história. Fica de pé. Isso me chama muita atenção. Que a mulher era imunda, mas o dinheiro dela não era. A mulher era imunda, mas o dinheiro dela não era. Afaste-se daqueles que dizem que você é imundo, não querem te tocar, mas querem aproveitar aquilo que a sua mão produz. Deixa eu dizer de novo. Se afaste daqueles que não querem tocar em você, mas querem subtrair da sua mão aquilo que você produz. 12 anos, era imunda, mas os médicos recebiam o dinheiro dela. Era imunda, mas o dinheiro dela não era. Tem gente que chega para você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você pode oferecer. Mas Jesus está com as asas estendidas como uma águia aqui nessa noite. 17 anos de igreja, 17 anos de ministério, não são 17 dias. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Cara, 12 anos. Ela gastou tudo e é de mal a pior. Só que essa revelação vai muito mais além. Muito mais além. Um rabino me disse, ortodoxo, ele falou assim, que quando alguém que tem uma doença, tanto a lepra ali em Levítico 13, 14, ou o fluxo de sangue ali do capítulo 15, quando ela tocava num homem santificado, uma pessoa santificada, ela tinha duas situações. Eu perguntei quais. Ele disse, ou a doença saía, ou a doença saía. O senhor falou a mesma coisa duas vezes? Ele disse, de novo, vou te explicar. Quando alguém que estava doente tocava em alguém que estava santificado, ele tinha duas coisas, ou a doença saía e saía. Mas por que saía e saía? Você está falando a mesma coisa disso. Porque a doença sai fisicamente e sai espiritualmente. Então quando ela toca em Jesus, aí que vem a revelação. Deuteronômio 22, 12. Eu oro. Deuteronômio 22, 12. Olha o que diz. Eu estou sentindo Deus aqui. Vira para o seu irmão, diga assim, diga glória, irmão. Fala para ele, diga glória. Levará-se caua. Franjas porás nas quatro bordas da sua roupa, para que te cubras. Aqui que vem outra revelação do talit. Talit não é porque esses malucos ficam nessas igrejas por aí, pondo talit rodando, tirando dinheiro dos outros. Eles estão errados, é pecado. Deus mandou o cara fazer essas franjas aqui, para ele lembrar que ele não pode ficar nu.
Então todas as vezes que alguém olha para essas franjas, ele tem que lembrar que ele não pode cometer pecado sexual, que ele não pode trair a esposa, que a esposa não pode trair o marido. O talit, na realidade, é para Deus lembrar para o homem que lá no Éden Adão ficou nu depois que ele pecou. Novamente, 4 bordas. Quantas bordas? São quantos evangelhos? Existe algo no alfabeto hebraico, nas 22 letras, chamado quimatria. O que é quimatria? Cada letra tem um número. Aleph é 1, Beit é 2, Gimel 3. Dalet é 4. Dalet em hebraico é 4. E o simbolismo número 4 é porta. Porta. Dalet é a 4ª letra do alfabeto hebraico. A quimatria dela é 4. 4 é porta. Então quando ela tocou na franja de trás, que ela veio por detrás, ela estava abrindo uma porta. O que Jesus disse em Mateus 16 ali? Eis que vos sou. Você faz o que com chave? Tem porta que quem abre é você. Deus te dá a chave, quem abre é você. Pastor, não entendi, vou provar na Bíblia. 1 Reis 17, 1 e 2. Diz que Elias orou. Elias fez o quê? E o que aconteceu? 3 anos e 6 meses ficou sem o quê? Não foi Deus que travou a chuva, porque o texto diz conforme a minha palavra. Deus só falou, beleza, você tem a chave. Aí o que Deus fala com ele? Vai para o ribeiro que está junto do Jordão. Jordão é o maior rio de Israel. Ribeiro é pequeno. Sabe qual é o problema? A gente está atrás de rio grande e Deus quer sustentar a gente com ribeiro. Aí o que Deus faz? Manda o corvo trazer pão e carne. Aí ele bebia da água do ribeiro de tarde, verso 4. Aí o que Deus faz? Seca o... Sabe, seu irmão, sabe por que Deus secou o ribeiro? Para Elias usar a chave. Você não está pegando? Bom, Deus volta com a palavra dele? Sim ou não? Não. Deus não volta com aquilo que ele fala. Deus falou, beleza, eu vou cumprir o que tu falou. Só que eu vou secar o ribeiro. Porque quem tem a chave da autoridade para fazer chover é você. Eu vou secar para você ter sede, para você sentir na pele o que o povo sente. Então quando tu orar, eu vou descer água. Tem hora que Deus seca o ribeiro para você se levantar e descer para Sarepta. Quando você se levanta e desce para Sarepta, Deus vai preparar a provisão e vai te dar autoridade para você usar a chave para abrir porta do céu. Ele ora, a chuva cai, velho. Doideira. Põe a mão no seu coração. Eu não sei o jeito que você chegou aqui, mas há asas de Deus aqui te cobrindo para o campo. Ela é para te minarácia, é Beua, Tchel e Minaua. O Senhor está me dizendo, Léo, eu estou estendendo as minhas asas de misericórdia sobre a vida da minha igreja. Eu estou estendendo as minhas asas de Demaua, Reminarácia, Ebijou, Minaua, Canto, Calassúria. O Senhor está estendendo as asas dele sobre a tua vida. É noite de tribunal, é noite de vitória. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente do altar. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Olha para mim. Você vai passar a ver esse texto de uma outra forma. Você vai falar, cara, 12 anos tinha uma menstruação, principalmente as mulheres. As mulheres vão ver esse texto. As mulheres estão entendendo muito mais que a gente, pastor Daniel. A mulher menstruou 24, 12 anos direto, sem parar. Sem parar. Imagina essa mulher na rua.
Imagina o odor que essa mulher tinha. Imagina essa mulher sendo humilhada. Só que ela ouve falar de alguém que queria pegar Jerusalém e pôr debaixo das asas como uma galinha. Só que os judeus não quiseram. Foi Deus que cegou eles. Só que ela quis, ela disse: opa, eu quero entrar debaixo dessas asas aí. Eu quero entrar. E o mais interessante, quem veio da roça assim igual eu sabe o que eu estou dizendo. Quando a galinha ela ganha os pintinhos, ela põe os pintinhos tudo debaixo das asas. Aí sempre tem aquele pintinho mais lento, aquele capenguinho assim, ó. Aí começa a chover, a galinha. Aí aquele pintinho mais capenguinha vem todo lenhado. A galinha ela faz assim. Mesmo sendo aquele pintinho capenguinha, doentinha, ela consegue puxar. Assim é Deus na vida da gente. Você chega capenga, ai Deus, a galinha puxa o pintinho lá para baixo. E aí ela, ó, defendendo e doiando. Assim Deus faz com você. Ele te põe debaixo das asas dele. A asa de Deus está sobre a sua vida, viu? O Espírito de Deus manda te dizer. Ele te trouxe aqui nessa noite para ele fazer um tribunal de honra para o Senhor disse assim: aquieta seu coração. Ainda esse mês de abril eu vou te dar vitória. Ainda esse mês de abril eu vou te abençoar. Ainda esse mês de abril eu jogo por terra os dardos do adversário, e meu nome é glorificado na tua vida. Assim diz o Senhor.